E aí, moçada, tudo bom? Vamos lá, galerinha. Aula sobre período regencial, tá certo? Período que se estende de 1831, com a renúncia de Dom Pedro I, até 1840, quando ocorreu o chamado golpe da maioridade, tá? Coloquei aqui para vocês. São três fases distintas dentro desse período regencial: regência trina provisória, regência trina permanente e regência una, correto? Deixa eu explicar logo de cara. Regência ocorre em governos monárquicos quando o titular, por algum motivo, ele está impedido de exercer efetivamente esse governo. Então, existe um governo que substitui esse titular que está impedido, tá? E, nesse caso, é estabelecido um período chamado regencial. Portanto, ele é um governo de um substituto temporário, certo? O que vocês têm que lembrar é que esse período regencial no Brasil ele é um período de grande instabilidade política. Econômica também, né, porque a crise econômica se arrastava desde o processo de independência, tá? Mas politicamente, essa abdicação de Dom Pedro I, em 31, faz com que grupos sociais diversos se manifestem, cada um com uma demanda diferente, é claro, certo? O que vai chamar atenção é a questão do federalismo. Se tem uma coisa que evidencia esse período político, uma disputa entre centralismo, herdado do período do governo absolutista, podemos dizer assim, né, em função do poder moderador, estabelecido pela Carta de 1824, certo? E, do outro lado, o federalismo, ou seja, a tentativa de descentralização política. Tá? Podemos notar que as elites brasileiras, né, principalmente, elas vão comandar esse processo, essas tentativas federalistas. Era interesse da elite brasileira efetivamente comandar o país, na ausência do imperador, né? Esse poder moderador não pode ser efetivado, porque ele era de uso exclusivo do imperador. Então, aproveitando essa ausência, as elites brasileiras vão tentar ocupar o seu espaço político, certo? Tentando efetivar um maior poder político local, ou seja, federalismo, descentralização. Pelo lado dos setores populares, né, já que eu disse que são demandas de diferentes grupos sociais, certo? Pelo lado das camadas populares, as principais propostas, não únicas, mas as principais propostas, certo? Fica por conta da concentração fundiária. Então, esses setores populares normalmente pedem terras, né? Reforma agrária, né? E, obviamente, sendo um país escravista, uma demanda bem, né, presente era o abolicionismo, o fim da escravidão, certo? Então, resumindo, a elite, essencialmente, ela quer federalismo, descentralização política, e os setores populares queriam melhores condições de vida, normalmente através de terras e abolicionismo. Tranquilo? Portanto, é um período de grande efervescência política. No primeiro momento, essa elite brasileira ela vai tentar, né, esse federalismo, essa descentralização, através de caminhos negociados, políticos, certo? Posteriormente, veremos que esse caminho não alcançou sucesso. Por isso que vamos falar numa próxima aula de rebeliões regenciais, onde se busca atender essas demandas, sejam da elite, federalismo, ou dos setores populares, terras e abolicionismo, melhores condições de vida, portanto, através de rebeliões armadas, certo? São dois pontos principais desse período regencial: o federalismo, né, e as rebeliões armadas. Tranquilo? Ronaldo, você tem alguma coisa interessante? Tem aqui para vocês. Ó. Grupos políticos que atuavam na regência, que aí vocês já começam a fazer uma distinção. E essa distinção, ela normalmente não alcança os grupos populares, certo? Dos trabalhadores, normalmente setores elitistas ou de camada média. Mas você pega três grupos diferenciados naquele momento, tá? E, de uma certa maneira, herdados do período do primeiro reinado. Tá? Muda só o nome, mas basicamente é a mesma coisa. O primeiro, restauradores, um antigo partido português, chamado também de caramurus. Olha lá, comerciantes portugueses, funcionários públicos,
alguns oficiais de exército, normalmente de origem portuguesa, queriam o retorno de Pedro I ao poder, certo? Isso é essencial. Eles queriam, num primeiro momento, um partido português, no primeiro reinado, eles queriam a recolonização do Brasil, né? Agora eles querem o retorno de Pedro ao poder, certo? Por isso, restauradores, a restauração do primeiro reinado. Tá? Um segundo grupo seriam os moderados, um antigo partido brasileiro. Olha lá, ó, grandes proprietários rurais e grandes comerciantes, normalmente proprietários rurais do eixo Rio-São Paulo-Minas, da região sudeste. Tá? Não são favoráveis a grandes mudanças socioeconômicas, principalmente no setor social, que altere de forma profunda alguma coisa, né, no seu aspecto socioeconômico. Tranquilo? Então está aqui, ó, manutenção dos privilégios das elites provinciais, desculpe, e desejava uma monarquia constitucional, certo? No máximo, a limitação do poder, o questionamento do poder moderador. Tá? E tem o terceiro grupo, os exaltados, que vêm daqueles, né, liberais exaltados, são chamados também de jurujubas, certo? Olha lá, ó, eram, em sua maioria, membros das camadas médias, urbanas, profissionais liberais, militares, funcionários públicos. Também eram compostos até por grandes proprietários, mas por áreas periféricas do Império, fora da região sudeste, tá? E pequenos proprietários rurais também. Esses defendiam aqui o federalismo, descentralização política, certo? Parte deles chega a ser favorável à república, né? Alguns chegam a falar que alguns setores desse agrupamento, né, embora minoria, chegavam a falar também de abolicionismo, certo? E também voto universal, efetiva participação de setores populares. Mas é um grupo diverso, né, em seu ideário, certo? Nenhuma dessas propostas faladas aqui era fechada, era consenso desse grupo. Tranquilo? As lideranças eu vou deixar aqui para vocês, não vou ficar... Vocês depois pesquisem, por favor. Tá certo? O que é interessante nesse caso é você lembrar que, a partir do ato adicional de 34, né? Desculpa. E quando tem a efetivação da regência una, né, tem uma reorganização partidária e também a morte de Dom Pedro I em Portugal, porque se um grupo fala em volta de Dom Pedro, se ele morreu, só através do espiritismo para ele assumir o poder, né? Então, tem uma reorganização, esses três grupos se transformam em dois, regressistas e progressistas, posteriormente, regressista conservador, progressista liberal. Partidos esses que atravessam basicamente todo o segundo reinado também. Tá certo, moçada? Tá? E aí, foi aquilo que eu falei, né? Olha, o básico para você entender esse período regencial é entender as tentativas inicialmente negociadas, políticas, para tentar a descentralização ou, efetivamente, aumentar o poder dessas elites. E nós vemos isso através, principalmente, de três aspectos cruciais. Tá? A formação da Guarda Nacional. Certo? Por quê, Ronaldo? Porque a Guarda Nacional ela é basicamente controlada, né, na prática, pelos proprietários de terra, por parte da elite. Então, é claro, essa elite ela passa a ter, a partir de agora, um poder militar. Tanto que eu citei aqui para vocês, é daí que vem o termo coronelismo para os grandes proprietários de terra. Rapidamente aqui, ó, admitiam brasileiros entre 21 e 60 anos, que deviam ter renda entre 100 mil e 200 mil réis, certo? Organização militar que servia os objetivos diretos do governo e seus aliados das elites cafeeiras. O governo dava aos mesmos a patente coronel, certo, moçada? Então, a troca de favor. Essa elite passa a ter também um poder militar, correto? A outra questão aqui interessante é o Código do Processo Criminal, porque anula, na prática, a figura do juiz de fora. O que era um juiz de fora? Ele era um juiz nomeado pelo governo central, tanto que está dizendo juiz de fora, né? Isso faz, e nesse caso ele é substituído em poder pelo chamado juiz de paz. Esse código ele amplia as funções desse juiz de paz. E daí? Esse juiz de paz, normalmente, ele é um membro da elite local. Ele é eleito por essa elite local, que normalmente vai defender interesses dessa elite local. Né? Ah lá, esses juízes possuíam autoridade para convocar a Guarda Nacional em caso de urgência e possuíam autoridade para julgar e mandar prender. Isso permitiu a presença da justiça até nas pequenas cidades. Sua escolha seguia as mesmas regras para concorrer a uma vaga no Senado.
o candidato deveria possuir determinada quantidade de renda, certo? Olha a elitização do poder aí, nesse caso jurídico também, certo? Agora, o crucial, principalmente em provas, é a questão do ato adicional, certo? Ato adicional, o que é isso? Mudanças feitas no texto da Constituição. Que Constituição? A de 1824, aquela outorgada que expressava o autoritarismo, a centralização, certo? Essa é a questão. Eles estão tentando tirar da Constituição aquele caráter centralizador, autoritário, principalmente através do poder moderador. Como que eles... E aí, Ronaldo, o que eles determinam? Né? Portanto, olha só, frisando, portanto, federalismo na área, certo? Tentativa agora constitucional de descentralizar o país. São 4 tópicos que vocês têm que lembrar, principalmente. Olha lá, criação das assembleias legislativas provinciais com orçamento próprio, extingue o Conselho de Estado, órgão criado por Pedro I, e impopular. Por que ele era impopular? Normalmente ele era a fonte do autoritarismo do poder moderador, por isso que ele precisa ser extinto, certo? A regência trina, ela é substituída pela regência una, esse regente, ele era eleito, certo? Essa é a questão, por isso que alguns vão dizer que essa regência una é uma experiência republicana, certo? Esse governante, ele é eleito pelos seus pares para um tempo determinado de governo, tá? E, por último, transformava o Rio de Janeiro em município neutro. Ronaldo, deu certo? O ato adicional conseguiu descentralizar? Não, porque depois será feito um ato interpretativo do ato adicional, 1835, que anula na prática essa porcaria toda aí que eu acabei de falar para vocês. Tanto essa tentativa política não dá certo, que o pau vai cantar, certo? Nas rebeliões regenciais. Se eu disse que a tentativa crucial é descentralizar, se tem rebelião liderada por elites buscando descentralização, é sinal de que essa negociação, esse viés político para tentar descentralizar, não deu certo. Certo? Aí a elite vai usar o povão, aquela coisa de sempre, né? Nas rebeliões. Aí o povão vai botar o bloco na rua, vai pedir propostas que agradem, né, aos setores populares. Aí a elite, com medo das propostas populares, vai sentar a lenha na população. Aquela coisa clássica do Brasil, certo? Mas na próxima aula a gente fala dessas rebeliões, tá certo? Falaremos das rebeliões regenciais e do golpe da maioridade que finda esse período regencial. Tá certo, rapaziada? Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.